Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com predomínio de compostos C7 e C8, ou seja, existem substâncias de cadeias carbônicas que contêm 7 carbonos e 8 carbonos. A gasolina destinada a ser consumida em climas frios precisa ser formulada com maior quantidade de alcanos menores, como butanos e pentanos, do que aquela que é preparada para ser consumida em lugares quentes. Essa composição especial é importante para se conseguir facilmente dar a partida dos motores, isto é, para a ignição ocorrer rapidamente. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, pois muito bem, pessoal, o que a gente tem em comum aqui, né? Vamos dizer assim, é a cadeia carbônica, tá? E nesse caso aqui, ó, vamos considerar tanto os combustíveis que têm 7 carbonos em suas cadeias, né, nas suas substâncias, outros que têm 8, e vamos considerar butanos e pentanos. Butano, pessoal, é literalmente o gás de cozinha, tá? Então vamos considerar aqui uns heptanos, que é com 7, né? Vamos colocar o que o enunciado está colocando. Quando está C7, pessoal, significa o quê? Que eu tenho uma cadeia carbônica, vamos fazer da maneira mais simples, ou seja, somente carbonos. Lembrando, temos que ter um conhecimento prévio de orgânica para entender esse exercício, tá? Aqui, pessoal, eu tenho 7 carbonos. Pois muito bem, então eu vou ter uma determinada massa molar, tá? No caso, vamos fazer até de outra cor aqui, vamos pegar o azul aqui. Vamos fazer o C8. C8, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho 8 carbonos. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pegar os butanos aqui, vou até escrever de verde. Butano, pessoal, nada mais é que o quê? O gás de cozinha, e ele contém 4 carbonos, tá? Butano, but, 4 carbonos. Então, e vamos fazer aqui de roxo os pentanos, que são os C5. Então, eu tenho 5 carbonos no pentano. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Por que eu fiz isso, pessoal? Aqui ele está falando em relação... Qual que é, ó? Até ele pergunta, né? Essa composição especial é importante para se conseguir facilmente dar a partida dos motores. Isto é, para a ignição ocorrer rapidamente. Por que em locais frios, vamos dizer assim, né? Países ou regiões que tem muito frio. O que acontece? Então a temperatura já é mais baixa do que outros lugares. E por que o butano e o pentano eles são os melhores? Por causa de uma questão aqui, bem simples. O que acontece? Quanto menor a minha cadeia, tá, pessoal? Ó, quanto menor a minha cadeia carbônica, mais volátil ela é. Ou seja, mais volátil, vou até escrever de vermelho aqui, ó. Mais volátil, menor a minha temperatura de ebulição. Menos volátil. Opa, aqui é mais alta. Quanto menos volátil, maior a minha temperatura de ebulição. Tá certo? Isso é uma das composições por causa disso. Então, nos lugares frios, ela tem que ser mais volátil. Ela tem que evaporar de uma forma mais fácil. Então, consequentemente, a temperatura de ebulição dela tem que ser baixa. Consequentemente, se nós estamos falando de compostos orgânicos ou de cadeias carbônicas nesse caso, quanto menor a minha cadeia carbônica,
mais volátil ela é e menor é a minha temperatura de ebulição. Por isso que quando você dá partida no carro, em local frio, ele vai ligar rapidamente, pelo menos a ignição. Aí vai funcionar todo o mecanismo do carro, vai aquecer tudo, até aí são outras questões, tá legal? Então é basicamente isso, pessoal. Então, ó, quanto menor a minha cadeia, mais volátil ela é, menor a minha temperatura de ebulição. Quanto maior a minha cadeia, menos volátil, maior o meu ponto de ebulição, tem um peso molecular. Porque imagina, se nós estivermos em lugar quente e essa cadeia for pequena, ela vai evaporar muito rápido, muito fácil. Certo, pessoal? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Então, em lugares frios, combustíveis com cadeias pequenas, que são mais voláteis, né? Então, uma temperatura de ebulição menor. E em lugares quentes, ou seja, com a temperatura mais elevada, eu preciso de compostos com cadeia carbônica maior, que serão menos voláteis. Por isso, a minha temperatura de ebulição será maior. Consequentemente, a temperatura aumentando não vai evaporar tão facilmente em relação a isso. Tá legal? Então, considerando-se essas informações, é correto afirmar que os alcanos maiores facilitam a ignição? Não, na realidade ele não vai facilitar a ignição. Ele vai ter uma temperatura de ebulição maior e será menos volátil. Então a gente não pode usar alcanos maiores, por exemplo, o C8 e o C7. Não. Certo? Então, a é falsa. B. Os alcanos maiores são mais voláteis? Não, pessoal, a gente acabou de ver. Eles são os menos voláteis. É falsa. C. Os alcanos mais voláteis, que são butano e pentano, facilitam a ignição? Sim, ele facilita. Tá? Verdadeira aqui. Principalmente em locais frios. Em locais quentes, ele vai evaporar muito mais rapidamente. Tá? D. Os alcanos são mais voláteis em temperaturas mais baixas? Não. Depende do alcano que a gente está falando. Quanto maior a cadeia, menos volátil ele é. Certo, pessoal? Um exercício bem interpretativo, né? Bem interpretativo, mas nada que a gente não consiga resolver. Tá certo, pessoal? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!